Bom, aqui na página 72, o que é que vai acontecer? Tem a seguinte pergunta. Ao escolher lajotas para o piso de sua varanda, Dona Lúcia disse ao vendedor que precisava de lajotas que tivessem os 4 lados com a mesma medida. Então, a gente tem que saber que os 4 lados têm que possuir a mesma medida. Vamos por eliminatória. Como assim, tia? Vamos ver que nem a gente fez na questão anterior. O trapézio. Eu posso dizer que o trapézio, esse lado aqui, ó, é o mesmo tamanho desse lado? Não. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, ele é maior do que esse lado. Então, já eliminei porque esse lado aqui não é igual a esse. Tem que ser os 4 lados iguais. Eliminando. O retângulo poderia ser. O retângulo, ó, ele tem esse lado aqui, esse tamanho, e esse lado, esse tamanho. Esse lado aqui, ó, ele é maior do que esse. Então, já eliminei também. Desses daqui, o quadrado é o mesmo tamanho? Sim, todos os lados do quadrado, eles são do mesmo tamanho. E o losango, vocês conseguem perceber que o losango é como se fosse um quadrado virado assim, ó, virado como se ele tivesse quase bolando, mas não foi, ficou em pezinho. Então, esse lado aqui, ó, é o mesmo tamanho desse, é o mesmo tamanho desse, é o mesmo tamanho desse. Portanto, ele também tem as mesmas medidas. E o nosso item correto seria qual? O item A, que é o losango e o quadrado, certo? Molezinha, né? Essa questão aqui é assim. É a questão 5, tá? Marcelo mora num bairro planejado, onde cada quarteirão é um quadrado de 100 metros de lado, conforme mostra o mapa. Ele gostaria de saber como é que eu faria para andar a menor distância do ponto A até o ponto B. Quanto ele ia percorrer. E não precisava a gente considerar a largura da rua, tá? Só queria saber através das distâncias, não importava, tá? Então, a tia vai dar outra opção aqui para vocês também, que poderia ser. Tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu poderia pegar meu A, ó, e descer dois quadradozinhos, tá? E depois prosseguir até o B. Certo? Eu andei quantos quadrados? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 quadrados. Sabendo que cada dele vale 100, eu posso fazer como? 100 vezes 7. Qualquer número multiplicado por 0 sempre vai ser 0, então fica 0, 0. E 7 vezes 1, como 1 é um número, é um elemento neutro da multiplicação, qualquer número multiplicado por ele sempre vai ser ele mesmo, então aqui fica 7. Então, a nossa menor distância seria quanto? 700 metros, tá bom? Se vocês tiverem percorrido outro caminho também não tem problema, tá? Mas a menor distância que tem para percorrer aqui é 700 metros, ok? Vamos lá. Na 6, a sexta questão da página 72, que é a última dessa página, fala a seguinte coisa. No espaço, desenhe um segmento de AB com 5 centímetros e em seguida desenhe um segmento de 3 centímetros com vestes de A e um segmento de 4 centímetros com vestes no B, tá? Vocês poderiam fazer da forma que vocês quisessem. Tem várias possibilidades de resposta, mas tudo vão transformar em um triângulo, tá bom? Portanto, vocês poderiam fazer de várias formas. Poderiam fazer assim, ó, assim, poderia ser assim, ó, tá? Poderia ser de N formas. A gente vai fazer aqui um modelo normal. Poderia escrever um segmento de A até B, ó, com 5 centímetros, certo? 3 aqui partindo do A até o C, vou falar que meu segmento é meu vértice é o C, o outro. E 4 partindo do ponto B.
Pronto. Todos vão formar um triângulo, tá bom, gente? Então, aqui não teria problema se você tivesse feito um triângulo deitado, triângulo em pé, triângulo de cabeça para baixo. Mas é importante que vocês percebam que tudo vai se transformar em o quê? Em um triângulo. 3 vértices em um triângulo, tá bom? E a página 73, a sétima questão, ela queria que vocês comparassem com alguns colegas. Se as figuras eram iguais. Como vimos, gente, assim, pode ser um triângulo todas, mas é a mesma forma? Não é a mesma forma, por quê? Porque, vamos supor que um coleguinha fez um triângulo assim, ó. Outro coleguinha fez um triângulo assim. E por aí vai, assim. Entendeu? Então, assim, a figura geométrica é a mesma porque é um triângulo. Mas é possível que todas façam a mesma coisa? Não, porque podem fazer de várias formas, de vários... de cabeça para baixo, do lado, do outro, entendeu? Então essa resposta é mais pessoal, tá bom? E era certo a gente comparar em sala de aula. Como a gente não está em sala de aula, se vocês quiserem compartilhar aqui as respostas no grupo, seria uma ótima... seria um ótimo meio, tá bom? E nessa 8... Nessa oitava, o que acontece? Tanto na oitava, quanto na nona e quanto na 10ª, oitava, nona e 10ª, vamos precisar de um compasso. Como muitos coleguinhas não tinham compasso, a tia pediu que vocês fizessem na 8 qual era a figura que daria para desenhar com 3 vértices. E é quase parecida com a 6. A figura que daria para formar nessa oitava seria o quê? Um triângulo, não é isso? Triângulo. Com as mesmas medidas da anterior. Aí na nona você vai dizer o que é, tá? Oitava você vai desenhar. Na nona você vai dizer qual é essa figura que você fez. E na 10ª, eu falei que essa 10ª aqui, ó, a gente ia deixar para fazer em sala de aula. Por quê? Porque vai precisar do compasso, tá bom? Isso ficaria mais fácil de auxiliar também vocês a utilizar o compasso, porque muitos não saberiam como utilizar o compasso, certo? Então essa 10ª aqui a gente vai fazer só em sala de aula, tá bom? Para a página agora 74. A primeira questão era para vocês associarem o que essas ideias do dia a dia lembravam. Se era uma reta, se era um ponto, se era um plano, tá bom? Eu vou ler. Como vimos, algumas situações do dia a dia nos fazem lembrar os entes geométricos primitivos, que seriam quem? A reta, o plano e o ponto. Leia os itens com atenção e escreva se eles sugerem a ideia de ponto, reta ou plano, tá bom? Então, no item A, deixa eu mudar aqui a cor. Um grão de poeira. Um grão de poeira é mais ou menos isso aqui, ó. Eu posso lembrar que um grão de poeira, ele lembra quem? Uma reta? Não. Um plano? Também não. Lembra quem? Um ponto. Um ponto. B. Um furo de agulha. Vocês já viram uma fura de agulha? É só um furinzinho assim passando na roupa que a gente não consegue nem perceber porque fica bem pequenininho. Também teria como fazer uma reta? Uma reta é assim, ó. Não, né? Imagina aí um monte de furo que nem o formato de uma reta. Todo mundo ia ver nossa roupa sendo costurada, ou então com uns rasgões. Enfim, então o furo de uma agulha, ela pode lembrar quem? Um ponto. Item C. Folha de papel sulfite. Uma folha de papel, poderia ser também de caderno, tá? Mas uma folha de papel, dá para lembrar um ponto? Não, porque ela é muito grande, né? E uma reta? Também não, por quê? Porque ela tem vários outros espaços, ela já possui mais dimensões do que a reta. Então, uma folha de papel poderia lembrar que é o quê? Um plano, não é isso? Porque um plano, ele precisa ter 2 dimensões, o que seria largura e comprimento, tá?
E a reta, ela não possui isso. Então, uma folha de papel poderia ser lembrada de quem? Um plano. No item D, um fio esticado. Vamos supor que a gente pega um fio, um cabo de carregador, tá? Quando vocês esticarem esse cabo de carregador, vocês vão perceber que ele vai ficar parecido com o quê? Com um ponto? Não, porque um ponto, ele não tem dimensão, né? Ele não tem comprimento, não tem largura. E um plano, daria para ser um plano? Não, porque ele só tem o quê? Ele só tem comprimento, não tem largura. Então, se eu esticasse o cabo do meu carregador, ou qualquer outro fio que vocês tiverem, vocês vão perceber que fica parecido com o quê? São ideias que associam do dia a dia. Seria possível perceber que ele é parecido com quem? Com uma reta. Deixa a tia melhorar essa letrinha aqui, porque não tá muito legal não. Pera. Uma reta, tá? No item E, a superfície de uma mesa. Se vocês forem olhar para uma mesa, ou a mesa que vocês estão, ou então qualquer mesa que tiver na casa de vocês, tá? Ela vai ser parecida com a reta? Não, porque senão vocês não conseguiriam nem colocar nada numa reta, tá? E no ponto, aí que também não ia conseguir. Como é que ia colocar no ponto um caderno? Não caberia. Então, a única coisa que daria para caber alguma coisa seria quem? O plano. Então, no item E é um plano. E no item F, as arraias de uma piscina. Tia, eu não sei o que é a arraia de uma piscina. Aí vocês me perguntam, tia, o que é uma arraia de uma piscina? Seriam isso daqui, gente, ó. Isso aqui que tá de azul. Vamos fingir que a gente tá nadando numa piscina maravilhosa. Ó, isso aqui é azul, isso aqui verde. São o quê? São esticadas, né? Portanto, elas dão a ideia de quem? São esses fios esticados, estão vendo? Ó, esses fios aqui esticados, ó. Tá? Então, elas dão a ideia de quem também? De reta, tá? Reta. Tá? Nossa primeira também foi legalzinha, porque são pra gente lembrar de coisas do dia a dia, associar com os entes geométricos, tá? Então, vamos lá. Essa 2 também era super legal, por quê? Falava da seguinte forma. Leia as informações e relacione as colunas. O que eram pontos colineares? Eram pontos que fazem parte de uma mesma reta. E os coplanares são pontos que fazem parte de um mesmo plano. Então, vamos lá. 3 ou mais pontos que pertencem à mesma reta, quando fala reta, eu já sei que é quem? Colinear. Então, vamos lá. Então, aqui quando fala de mesma reta, a gente já sabe que é colinear. 2 ou mais retas que estão contidas no mesmo plano. Quando estão contidas nos mesmos planos, são retas coplanares, porque participam do mesmo plano. 4 ou mais pontos que pertencem ao mesmo plano, são pontos coplanares, porque eles estão no mesmo plano, tá? Como se fosse mais ou menos assim, ó. Então, assim. E todos eles, ó. A, B, C e D estão contidos no mesmo plano. Eles estão tudo no mesmo plano, tá? Aqui é o meu plano e aqui estão os meus pontos. Eles estão no mesmo plano, tá bom? Eles estão no mesmo... Como se eles estivessem tudo na mesma casa, tá? Eles estão todos na mesma casa. E colineares, eles têm que estar no quê? Numa mesma reta, tá? Assim. Então, estaria mais ou menos organizado assim, ó. A, B, C, D, tá? Por aí vai. Então é isso, gente. Nossa correção fica por aqui. No decorrer das aulas, eu vou postando para vocês mais correções, tá bom? E na nossa próxima aula, a gente já vai para a página 80.